Ao assistir um filme, maratonar uma série, jogar um game ou ler um livro, é essencial ter bons personagens que consigam conduzir bem aquela determinada trama. Nesse sentido, o protagonista e o antagonista desempenham papéis fundamentais para manter o ritmo e a qualidade de uma determinada obra. O protagonista, por sua vez, aquele em torno de quem os eventos se desenrolam e com quem o público tende a criar um certo vínculo. É justamente aquele que nós, o público, vamos criar um certo apego emocional. Já o antagonista, na maioria das vezes, surge como uma força contrária a isso, desafiando os objetivos, valores e, em muitas vezes, os próprios ideais do protagonista. É justamente o antagonista que vai gerar conflitos que vão impor obstáculos e adicionar mais tensão à história, tornando a jornada do protagonista mais interessante e até mesmo desafiadora. No entanto, nem todo antagonista vai se encaixar em um certo estereótipo clássico de vilão. Muitos antagonistas possuem motivações até compreensíveis, e isso acaba criando certas dinâmicas bem interessantes de acompanhar e que fazem a gente pensar e refletir, que faz um antagonista ser memorável. E é justamente sobre isso que esse vídeo se trata. Nesse vídeo eu quero citar alguns pontos que tornam alguns antagonistas tão memoráveis e importantes para a cultura pop de forma geral. O primeiro ponto é o equilíbrio da história. Um bom antagonista pode ser capaz de explorar todas as fraquezas do protagonista, colocando ele em situações que vai testá-lo até o limite de seus princípios. O conflito precisa ser bem construído e o antagonista deve, pelo menos no início, ter uma certa vantagem, vamos falar assim. Se o protagonista não tiver uma fraqueza clara, o antagonista vai ter a oportunidade de explorar diversos pontos dele até conseguir encontrá-la. Um dos maiores exemplos disso é o próprio Coringa do filme O Cavaleiro das Trevas, dirigido pelo Christopher Nolan. É um exemplo um pouco genérico, mas é impossível não citar ele nesse vídeo. Diferente de outros vilões que buscam poder e vingança, o Coringa nesse filme tem um único propósito: destruir o psicológico do Batman e provar que a ordem não passa de uma ilusão. O passado desse personagem é um mistério. A sua maquiagem junto com suas cicatrizes de palhaço reforçam a sua insanidade. Ele não é fisicamente falando forte como o Batman, mas a sua mente doentio e quase impossível de prever os próximos passos coloca ele quase sempre à frente do próprio Batman. Seu verdadeiro poder não está em suas armas, mas sim na sua capacidade de manipular as peças e tornar aquele jogo o seu jogo. E o morcego, mesmo que com o domínio físico, quase nunca está à frente do próprio Coringa nesse filme. E é por isso que essa rivalidade é tão marcante. Um antagonista que desafia não apenas a força do herói, mas também a sua moralidade e sanidade. E sempre que alguém fala sobre um vilão icônico da cultura pop no geral, é quase impossível não falar do Coringa. Mas dentro desse segmento, vamos para um outro exemplo. O Hannibal Lecter. Esse cara é um psicopata daqueles. Ele sabe ser carismático, manipula quem ele quiser e não sente um pingo de remorso ou empatia por suas vítimas. Além disso, o cara é muito inteligente, consegue enganar até mesmo a polícia, sem nem suar a camisa. E a sua relação com a protagonista dessa história, a Clarice, é marcada por muita manipulação e jogos psicológicos, o que nos entretém bastante. Sempre que tem uma cena nova dele, você fica fascinado e você fica pensando, cara, como que esse homem é tão doentio, mas ao mesmo tempo aquilo é interessante se acompanhar. Você quer saber mais dele, você quer saber mais da relação dele com a Clarice. E ele é o exemplo perfeito de antagonista carismático. Esses dois exemplos que eu citei trazem aquele equilíbrio perfeito para a história. Mas a gente não para aqui, porque vamos pro segundo ponto, que é quando o antagonista compete com o protagonista para o mesmo objetivo. Outro ponto muito interessante é quando o antagonista de fato tem uma motivação, vamos falar assim, justa, que você consegue mais ou menos entender o porquê dele querer aquilo. Claro que não vamos defender aqui os meios dele para chegar naquele objetivo, mas conseguimos entender o porquê que ele quer chegar naquele objetivo. E muitas vezes, tanto o antagonista quanto o protagonista têm os mesmos objetivos, mas não vão percorrer pelos mesmos meios para atingi-lo. Um exemplo muito bom disso é justamente o debate entre o T'Challa e o Eric Killmonger, lá no filme do Pantera Negra. Ambos querem um Wakanda forte e influente para o mundo, mas suas visões para alcançar esse futuro são bem diferentes. T'Challa, por sua vez, como rei, acredita na responsabilidade e na necessidade de proteger a sua nação, evitando, claro, conflitos, digamos assim, externos. Já o Killmonger, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, vê a opressão histórica de povos negros e acredita que o Wakanda deveria usar a sua tecnologia avançada para armar os oprimidos do mundo e tomar o poder para si. O mais interessante nesse confronto entre os dois é que, diferente de muitos vilões, esse daqui, ele tem uma motivação forte. E ele tem, até certo ponto, argumentos válidos. Ele não tá tentando destruir o Wakanda. Ele quer que o país assuma o papel ativo na luta global
contra a opressão. Essa dinâmica entre os dois torna esse conflito muito interessante, pois é nesse momento que o protagonista, no caso o Pantera Negra, ele se vê obrigado a questionar as suas próprias crenças e mudá-las ao longo da história. Não mudá-las, mas adaptá-las para uma realidade na qual ele está sendo julgado. No final, T'Challa percebe que Wakanda realmente precisa se abrir para o mundo, mas sem correr a violência como seu antagonista sugeria. Dando seguimento ao nosso vídeo, e quando o antagonista não era exatamente um antagonista no começo da história, mas se tornou ao longo dela. Aí sim a gente vai começar a brincadeira. Muitas boas histórias trazem o antagonista como aliado no começo, o que torna a trama ainda mais instigante. Na maioria das vezes, a gente nem percebe que aquele carinha que tá ajudando o protagonista, em um determinado momento da história, vai se tornar o próprio antagonista dessa história. Esse tipo de construção narrativa funciona porque cria uma relação emocional entre o protagonista e o antagonista antes do conflito surgir, e aí que tudo vai ser jogado ao ar. E para isso eu tenho dois exemplos maravilhosos. Vamos começar com um pouquinho mais genérico, mas que assim como o do Coringa é impossível não citar aqui, que é o Darth Vader de Star Wars. Pouquíssimos antagonistas da cultura pop tiveram um arco de transformação tão grandioso quanto o do próprio Darth Vader, o grandioso Anakin Skywalker, que começou sua jornada como um jovem Jedi promissor, destinado a trazer equilíbrio à força, apenas para que, durante a história, ele se tornasse um dos maiores vilões, não apenas da saga Star Wars, mas da cultura pop de forma geral. E a melhor parte disso é que o declínio dele não aconteceu da noite pro dia, não foi de uma cena para outra, mas sim durante a trilogia prequel de Star Wars. Podemos ver um herói com intenções nobres, uma pessoa boa, mas que a partir da perda e da manipulação daqueles que o rodeiam, acaba se entregando ao lado sombrio. O que torna a sua queda tão poderosa é justamente o fato de que inicialmente ele não queria ser um vilão, ele tinha os seus ideais. Seu desejo era proteger aqueles que ele amava. Tudo isso acabou levando ele à destruição. E é tipo assim, insano. É insano. É um outro exemplo genérico? É, mas é impossível não citar ele. É impossível. Mas eu trouxe mais um. Recentemente eu joguei Red Dead 2. E lá tem outro exemplo brilhante disso, que é o Dutch. No começo desse jogo, o Dutch, ele é carismático. É alguém que prega a liberdade, a lealdade. E que além de tudo isso, é o líder da sua gangue, que luta contra um mundo que está mudando rapidamente. Ele de fato se apresenta como um bom mentor. O Dutch, inclusive, chama o protagonista dessa história, o Arthur, de filho, mostrando que de certa forma ele é um tipo de pai pro Arthur. Então, de fato, ele se apresenta como um mentor, um homem com uma visão utópica de um mundo onde eles podem viver livre, longe das garras de uma civilização corrupta. Mas, conforme a trama vai passando, podemos ver que o Dutch não é exatamente esse homem que ele se dizia ser, pelo menos na minha interpretação, claro. A sua ideologia, que antes parecia ser inspiradora, era na verdade um disfarce de recusa a aceitar a própria realidade na qual ele está inserido. Ele não quer a liberdade para todos da sua gangue, ele quer o poder para si. A grande sacada nessa história é que não apenas o Arthur, mas outros personagens ali viam o Dutch como alguém inspirador e não como o vilão dessa história. Mas conforme a trama vai passando, alguns planos vão dando errado, ele vai se tornando cada vez mais paranoico, acaba sendo mais difícil disfarçar esse seu lado egoísta, inclusive disposto a sacrificar todos que estejam em seu caminho, mesmo que eles sejam seus próprios aliados. Um dos momentos desse jogo que mais me pegou é quando aquele que ele chama de filho em diversos momentos se encontra em uma situação de risco, que ele pode facilmente morrer, e que a simples ajuda dele, o Dutch, salvaria aquele rapaz daquela situação, e ele simplesmente escolhe ignorar e vai embora, porque ele tem seus próprios objetivos. Pra mim foi ali que eu vi que aquele cara não era quem ele dizia ser no começo da história. Personagens como Darth Vader e o próprio Dutch são extremamente marcantes para a cultura pop, porque nós, o público, conhecemos eles inicialmente como heróis, como aliados, mas ao decorrer da narrativa descobrimos que não é bem assim. Além desses dois grandes exemplos que eu trouxe, ainda tem outros exemplos que valem aqui a menção. Entre eles temos o próprio Duas Caras, o Harvey Dent, lá de Cavaleiro das Trevas, com aquele discurso memorável. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. A grandeza do Duas Caras no filme está no fato que ele começa como herói. O personagem é um símbolo de justiça e de esperança em Gotham. Alguém que acredita no sistema. Diferente do Batman, isso acaba criando uma certa tensão entre os dois. A virada acontece de forma lenta, porém trágica. A morte da Rachel, suas queimaduras e o sentimento de ter sido traído faz com que ele deixe de acreditar no sistema. O Coringa, por sua vez, manipula essa dor e mostra que até o melhor dos homens pode cair. A transformação do Harvey em Duas Caras é totalmente compreensível. E é isso que torna essa história tão boa. Ele não vira vilão do nada. Ele se quebra. E no fim, ele representa o quanto a cidade pode destruir até mesmo um de seus maiores heróis.
Essa construção emocional, coerente e cheia de camadas faz dele um dos vilões mais bem desenvolvidos. Continuando o vídeo, vamos pro quarto ponto, que é quando esse antagonista tem um passado sombrio. Um antagonista com um passado sofrido pode gerar uma empatia do público, tornando a sua jornada mais complexa e até compreensível em alguns casos. Mesmo que suas ações sejam condenáveis, a gente consegue enxergar de certa forma o que levou ele a ser o que ele é hoje, a partir do seu passado. O sofrimento moldou a visão dele do mundo e motivou muitas das suas decisões, muitas vezes fazendo com que ele mesmo não se enxergue como vilão daquela história, mas sim como alguém que precisa corrigir de forma, vamos falar assim, de forma ambígua, aquela situação na qual ele está inserido. E agora temos alguns exemplos icônicos, como o próprio Magneto. É uma das figuras mais controversas dos quadrinhos, especialmente quando o assunto é moralidade. Embora, claro, existam alguns argumentos que tentem suavizar suas atitudes, é difícil ignorar que, lá no fundo, ele ainda é um vilão. Claro, um vilão com camadas. Seu passado é marcado por traumas profundos, como o próprio Holocausto. Isso acabou moldando a sua visão do mundo e o convenceu de que a sobrevivência dos mutantes exige medidas extremas. Ele não é mau por natureza, mas sim por uma reação. O que o move não é o simples desejo de causar o sofrimento, e sim a necessidade de proteger os seus. Ainda que, para isso, ultrapasse todos os limites éticos, Magneto pode até ter motivos compreensíveis, mas suas escolhas o colocam inevitavelmente no lado oposto dos heróis. Outro excelente exemplo é o próprio Gus de Breaking Bad. Antes de se tornar aquele mafioso que a gente conhece e adora, ele era apenas um homem com aspirações legítimas, mas que foi brutalmente marcado pelo assassinato do seu parceiro e possivelmente amante Max. Ele se tornou um homem frio após isso, mas extremamente meticuloso. E você descobre com o passar da história que isso não é apenas sobre ambição, mas sim sobre você nunca mais estar vulnerável, sobre ninguém mais poder conseguir te prejudicar, porque agora você tá no poder. E no caso eu estou falando do Gus, claro. Eu não vou mentir, é muito interessante quando o antagonista tem um passado triste. Mas agora indo para o próximo ponto, que também pode tornar um antagonista tão icônico e memorável, é quando ele é mau por ser mau. Ele não tem de fato uma motivação que justifique essa maldade dele. Nem todo antagonista precisa de uma motivação profunda ou de um passado trágico para ser memorável. Às vezes, o que torna um vilão tão fascinante é justamente o fato dele ser mau por ser mau, sem justificativa, sem remorso, sem um passado triste. Não, ele só é um filho da mãe. E um excelente exemplo disso, novamente aqui citando um vilão do Batman, vamos falar um pouco agora do Pinguim, mais especificamente da série do Pinguim. Essa produção não tenta justificar ou até mesmo amenizar a pessoa má que o Pinguim é. Os roteiristas dessa série não estão preocupados em tentar tornar o Pinguim um vilão incompreendido ou com um passado obscuro e triste. Não. Ele é um cara mau porque ele é mau, frio, calculista e completamente desinteressado em parecer ser um cara do bem. Não existe tragédia que justifique, nem trauma que possa redimir ele. Ele simplesmente é assim. Ele é cruel porque ele quer ser cruel. Ele é ambicioso porque ele pode ser ambicioso. Você pode até ouvir ele dizendo que faz tudo pela mãe, mas isso é conversa fiada. Ele não liga pra ela. Nunca ligou. O que importa pra ele é como ele se vê naquela história. Pinguim é o tipo de figura que não precisa de uma redenção porque ele nunca teve interessado nisso. Não, ele não quer aceitação, ele quer poder. E para isso, ele pisa em quem for preciso. Isso sim é um vilão, que merece ser derrubado pelo Batman, sem dó, sem lágrimas, só soco na cara mesmo, sabe? Pra mim, esses 5 pontos que eu citei tornam esses antagonistas tão memoráveis e marcantes. Claro que, obviamente, não existe apenas uma fórmula que torne um certo antagonista tão bom, mas sim vários. E aí, pessoal, tem algum antagonista muito bom que eu esqueci aqui nesse vídeo? Comenta aí, vamos trocar uma ideia, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Fui!